Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre a via óptica e a via auditiva. Em um primeiro momento, eu vou falar sobre a via óptica e num segundo momento sobre a via auditiva. São dois assuntos super relevantes dentro do contexto da neuroanatomia e vou procurar sintetizar em relação ao conhecimento para que seja aplicado aí na clínica e na cirurgia, né? Então, começando, objetivos educacionais da via óptica. A gente vai ter que identificar os constituintes ósseos da órbita. Nós temos duas órbitas localizadas no crânio, duas grandes cavidades, não é? Elas estão localizadas superiormente e lateralmente a uma grande abertura mediana, que é a abertura piriforme. A abertura piriforme tem relação com a cavidade nasal posteriormente. E as duas órbitas vão ter relação principalmente com a via visual, né? A gente vai identificar as principais estruturas no interior da órbita. No interior da órbita, nós temos os dois globos oculares, né, principalmente. E além dos globos oculares, além dos olhos, nós vamos possuir também diversos músculos extrínsecos do globo ocular. Além de músculos, nós temos nervos. Nós temos o nervo óptico, segundo par craniano, nervo oculomotor, terceiro par, nervo troclear, quarto par, trigênio, parte dele, quinto par, e também alguns ramos oriundos do nervo facial que vão inervar uma outra estrutura localizada na órbita, que seria a glândula lacrimal. Desta forma, a gente vai localizar a drenagem da glândula lacrimal para o interior da cavidade nasal e a gente vai localizar a posição dessa glândula lacrimal no interior da órbita, né? Identificar os músculos extrínsecos, músculos intrínsecos. Nós temos 6 músculos extrínsecos e 2 músculos intrínsecos. A gente vai identificar os constituintes do globo ocular. Trouxe aqui um slide com corte de globo ocular. A gente vai descrever as câmaras do globo ocular, a parte do cristalino, a parte da córnea, né? A parte do mecanismo ciliar, onde a gente vai conseguir realizar uma tensão do cristalino, diversas estruturas localizadas no interior do olho, né? Identificar a retina e sua relação com o nervo óptico. Posteriormente ao globo ocular, a gente vai encontrar a retina, e a retina vai ter uma relação importantíssima para a formação do nervo óptico. Então a gente vai descrever a retina, as suas camadas, né? E vamos identificar os neurônios que vão formar essas camadas da retina, né? E vão formar também ali o nervo óptico, saindo da retina. Compreender a via óptica e seus constituintes, essa parte aqui é importantíssima. A gente vai descrever a via óptica desde a sua formação, o nome dessas estruturas até a chegada no processamento central. A gente sabe que o processamento central da visão ele é realizado no lobo occipital do cérebro, né? A gente vai identificar as manifestações visuais das lesões da via óptica, né? Eu vou descrever aqui um slide mostrando que quando acontece lesão na via óptica, eu posso ter manifestações visuais. Então, existem diversas manifestações visuais. Isso é importante do ponto de vista da queixa do paciente. Identificar as 4 vias neurais que emergem da retina. É um assunto super importante, super relevante, do ponto de vista da interpretação dos exames e dos sinais físicos do paciente. A retina, ela emite 4 vias importantes do ponto de vista neural. Existe uma via que sai da retina e vai até o hipotálamo, que chama via retino-hipotalâmica. Existe uma via que sai da retina e vai até o pretecto, né? Via retino-pretectal. Tem uma via retina tectal, que vai direto até o teto, certo? O teto do mesencéfalo. Existe uma via também que sai da retina e vai até os corpos geniculares, né? Chamada via retinogeniculares. Essa via retinogenicular tem relação com a visão direta, né? A gente vai descrever essas vias aqui. Localizar a conexão entre o nervo óptico e o nervo oculomotor no tronco encefálico. Também é importante esse tópico, já que a gente vai estudar os principais reflexos, reflexo fotomotor direto e fotomotor consensual. Quando eu faço um estímulo luminoso no globo ocular, eu observo que ocorre uma contração dessa pupila, né? Eu posso ter uma contração da pupila mediante a um estímulo luminoso.
Esse é o reflexo fotomotor. Ele pode ser do mesmo lado, fotomotor direto, ou ele pode ser do lado oposto, fotomotor consensual. A gente vai descrever as vias aferentes e as vias eferentes desse reflexo, ok? Então, começando aqui nossa aula, em relação à via visual, nós temos o crânio, uma vista anterior, né? E aqui eu trouxe uma visão específica da órbita, né? Então, observem aqui o crânio anteriormente. O crânio possui duas órbitas, uma órbita esquerda e uma órbita direita. E eu tenho estas duas órbitas, estas duas cavidades, localizadas superiormente à abertura piriforme, né? E, sobretudo, também lateralmente, não é, à abertura piriforme. Então, superolateralmente à abertura piriforme, eu tenho aqui as duas cavidades orbitais. Observando, né, a órbita de forma mais individualizada, eu vou identificar que essa órbita ela é constituída por diversos elementos ósseos, né? Então, eu tenho limites no interior da órbita, né, que são formados por estruturas ósseas do crânio. Então, lembrando, eu tenho aqui um osso frontal. Esse osso frontal ele se projeta, né, no interior da órbita e forma principalmente o teto da órbita. Então, o teto da órbita vai ter relação com o osso frontal. Eu tenho a parede medial da órbita. Na parede medial da órbita, eu vou encontrar principalmente o osso lacrimal e aqui, posteriormente, o osso etimoide. Anteriormente, eu tenho uma pequena parcela, uma pequena parte do osso maxilar. Formando aqui o assoalho da órbita, eu tenho principalmente aqui o osso maxilar. Lateralmente à órbita, eu vou possuir o osso zigomático e o osso esfenoide, formando aqui os limites ósseos da órbita. Observem que a órbita, né, ela possui diversos orifícios. Existem 9 orifícios que se comunicam com a órbita. Os 3 mais importantes, eu tenho aqui a fissura orbitária superior, a fissura orbitária inferior e aqui o canal óptico. O canal óptico ele é de suma importância, já que o nervo óptico vai atravessar o canal óptico, deixando o interior da órbita e caminhando em direção à região craniana. Então, ósseos do interior da órbita, chamando atenção aqui ao osso frontal, ao osso lacrimal, ao osso etimoide, ao osso maxilar, ao osso esfenoide e também ao osso zigomático. Okay? Observando a ectoscopia da região do globo ocular, eu posso identificar um paciente com olho fechado ou um paciente com olho aberto. Então, a gente tem que identificar algumas estruturas anatômicas importantes. Observando o olho fechado, a gente vai identificar aqui principalmente a pálpebra superior. Pálpebra superior, eu tenho uma parte supratarsal, mais superiormente, e uma parte tarsal, mais inferiormente. Observem, superiormente eu tenho também formação de pelo, numa região que eu chamo de supercílio, né? Eu tenho um ângulo lateral do olho, um ângulo medial do olho, e eu tenho aqui também os cílios, né, entrando principalmente em relação com a parte da pálpebra superior. Então, aqui um olho fechado, eu consigo identificar essas estruturas, né? É importante essa ectoscopia e a comparação com o lado oposto para ver se tem alguma anormalidade em relação ao lado direito em comparação com o lado esquerdo. Normalmente, quando nós temos problemas nas órbitas, esse problema é unilateral, né? Então, a gente consegue fazer um exame físico por comparação. Com o olho aberto, né, a gente vai conseguir identificar as estruturas do globo ocular mais anteriores. Eu vou identificar aqui a pupila, esse grande diafragma preto aqui no centro. Eu vou encontrar lateralmente a íris, que tem uma coloração dependendo da constituição física do indivíduo. E lateralmente eu vou encontrar aqui a túnica conjuntiva do bulbo ocular, né? Então, observando, né, o globo ocular aberto, né, a gente consegue identificar essas estruturas. E a gente vai conseguir identificar também, né, fazendo uma eversão da pálpebra, né, a gente vai conseguir identificar a conjuntiva, né, a conjuntiva que vai revestir essas pálpebras. Existe uma túnica conjuntiva que vai revestir o bulbo
e uma conjuntiva que vai revestir a parte da pálpebra inferior e a parte da pálpebra superior. Para estudar essa conjuntiva superiormente, eu tenho que fazer a inversão da pálpebra superior. Inferiormente, eu faço uma retração da pálpebra inferior e a gente consegue identificar a conjuntiva nessa região, não é? Fazendo essa avaliação microscópica, a gente já consegue identificar diversas condições clínicas, inclusive sistêmicas, né? A gente consegue identificar, por exemplo, se o paciente está hipocorado, né? Provavelmente pode ser indício de alguma anemia, né? A gente identifica a coloração dessa conjuntiva, né? A gente consegue identificar, por exemplo, se o paciente está ictérico, está amarelado, né? Abordando também a coloração da conjuntiva do bulbo, perfeito? A gente consegue observar a integridade da abertura da pálpebra superior, já que algumas manifestações clínicas de doenças neurológicas cursam com queda da pálpebra superior. Então, eu comparo com o lado contralateral e observo essa queda de pálpebra, né? Consigo observar outras coisas, como também a lubrificação do globo ocular. Pacientes que têm alteração, né, de formação de lágrima podem ter xeroftalmia, o olho fica seco, né? Então, uma condição clínica também, diversas doenças sistêmicas ou de algumas doenças que podem acontecer na região do globo ocular. Então, nesse slide, a gente tem aqui um olho fechado e um olho aberto, né? Nessa outra imagem, a gente tem uma dissecção, né, retirando pele, tecido subcutâneo, e observem aqui profundamente na região anterior ainda da órbita, a gente vai encontrar aqui superiormente a glândula lacrimal. Então, tecnicamente, a glândula lacrimal ela fica localizada superiormente, né, e lateralmente no globo ocular, certo? Então, a glândula lacrimal vai ter relação principalmente com o osso frontal na sua parte lateral. Então, se eu realizar uma dissecção nesta topografia, superiormente e lateralmente, eu vou estar abordando aqui a glândula lacrimal. A glândula lacrimal é importante, né, em relação à formação da lágrima. A lágrima vai ter importância fundamental no funcionamento do globo ocular, já que ela vai realizar uma lubrificação dessas estruturas anteriores, permitindo um fechamento e uma abertura da pálpebra sem nenhum empecilho em relação a esse funcionamento. Okay? Observando aqui a glândula lacrimal, localizada aqui no interior da órbita, eu vou notar uma coisa interessante. Eu tenho o sétimo par craniano, que nós chamamos de nervo facial. Esse sétimo par craniano, ele vai emitir diversos ramos que vão em direção à face. O ramo mais conhecido seria o nervo facial, que vai inervar os músculos, né? Os músculos da expressão facial. Porém, eu tenho outros ramos de importância significativa. Eu tenho um ramo do nervo facial que vai inervar aqui as glândulas submandibulares e sublinguais. E tem outro ramo do nervo facial que vai ganhar aqui a órbita e vai em direção aqui ao globo ocular, inervando, né, superiormente ao globo ocular, a glândula lacrimal. Então, além dos nervos que vão em direção à parte superficial da face, além dos nervos que vão inervar a musculatura mímica, eu tenho outros nervos. Um nervo que vai descer indo em direção aqui às glândulas salivares, glândula submandibular e sublingual, e um outro nervo que vai em direção aqui à glândula lacrimal. Essa inervação da glândula lacrimal, juntamente com a inervação das glândulas salivares, é uma inervação parasimpática, né? Faz parte ali de uma subdivisão do sistema nervoso autônomo. Então, quando eu tenho estímulo parasimpático, eu vou produzir tanto saliva quanto lágrima, né? Então, o estímulo parasimpático mediado pelo nervo facial, pelo sétimo par craniano. Observem também que o nervo trigêmeo tem relação com a órbita, né? Tem diversos ramos do nervo trigêmeo que vão em direção à órbita. O nervo trigêmeo tem relação principalmente com a porção sensitiva da órbita, né? No interior do globo ocular, sobretudo mais anteriormente, e na região periférica da órbita. Então, nervo trigêmeo, uma relação ali sensitiva importante. Além disso, existem outros nervos. Aqui, por exemplo, eu tenho o nervo oculomotor. O nervo oculomotor vai emitir ramos, né,
que vão em direção à órbita, principalmente, e vão inervar músculos, diversos músculos extrínsecos do globo ocular, e também vai realizar uma função de uma inervação parasimpática de estruturas mais interiores à órbita. Além do oculomotor, além do trigêmeo e além do facial, eu tenho outros nervos também, por exemplo, eu tenho o nervo troclear, que é o quarto par craniano, tenho o nervo abducente, que é o sexto par craniano, além, obviamente, do nervo óptico, que é um nervo exclusivamente sensitivo, sensibilidade especial da visão, que vai sair posteriormente do globo ocular, indo em direção à cavidade craniana, né? Aqui uma outra imagem mostrando, né, uma dissecção de órbita, observando aqui a glândula lacrimal e observando aqui a inervação da glândula lacrimal pelo nervo lacrimal, que é um dos ramos, né, do nervo facial, do sétimo par craniano. Observem também que no interior da órbita nós temos diversas estruturas vasculares, nós temos principalmente artérias que vão em direção ao globo ocular, artéria oftálmica, que vai dar origem às artérias retinianas. Nós temos veias que vão drenar essa parte mais profunda do globo ocular e veias que vão drenar perifericamente ali a parte da parede dessa órbita. Diversas veias que vão ser tributárias profundamente, inclusive fazendo anastomose com a parte externa da veia facial, com a parte interna em relação ao seio cavernoso, seio intercavernoso. Isso tudo vai atravessar aqui o interior da órbita, né? Observando em uma outra imagem, né, identificando aqui o saco lacrimal, a gente viu que lateralmente e superiormente a gente vai encontrar a glândula lacrimal. E medialmente, né, nós vamos encontrar o saco lacrimal. Esse saco lacrimal é importante, que vai ser a região de drenagem da lágrima, né? Então a lágrima vai ganhar aqui o globo ocular, vai realizar a sua lubrificação, vai caminhar medialmente, né? Vai entrar aqui no saco lacrimal e vai descer, né? Indo em direção à cavidade nasal. Na cavidade nasal, né, nós temos uma parede lateral da cavidade nasal. Esta parede lateral ela é formada por diversas conchas e cornetos, né? Delimitando essa parede lateral em meatos, meato nasal inferior, meato nasal médio e meato nasal superior. O saco lacrimal vai emitir um ducto, que nós chamamos de ducto frontonasal, ou melhor, ducto nasolacrimal, que vai drenar aqui, certo, no meato nasal inferior, no interior da cavidade nasal. Então, eu tenho o saco lacrimal e, consequentemente, eu emito um ducto, né, chamado ducto nasolacrimal, e esse ducto nasolacrimal vai drenar aqui na região da cavidade nasal, no meato nasal inferior, permitindo que a lágrima consiga ser drenada, não é? Chegando até a cavidade nasal. Isso explica o motivo porque quando se chora, geralmente a gente fica com o nariz congestionado, já que a lágrima, né, ela é produzida, né, no momento da tristeza e do choro, ou da emoção, e essa lágrima consegue chegar aqui na cavidade nasal. Então, consequentemente, eu vou ter, né, o congestionamento ali, a congestão da cavidade nasal em decorrência da formação da lágrima. Há um tempo atrás eu estava dando essa aula e uma pessoa levantou o dedo e falou assim: poxa, mas por que a gente sente o gosto de colírio? Alguns colírios têm certo gosto, né? Então a menina falou assim: pô, sempre quando eu pingo alguma coisa no meu olho eu sinto o gosto dessa substância. E realmente tem sentido, né? Quando a gente faz a administração de colírio, esse colírio vai ganhar o globo ocular, né? Depois ele vai ser drenado aqui pelo sistema de drenagem, né, juntamente com a lágrima, né, e essa substância ela vai chegar aqui na cavidade nasal. Porém, na cavidade nasal a gente não tem papila gustativa. A papila gustativa a gente tem na língua, né? Porém, a cavidade nasal ela tem uma relação posterior com a nasofaringe, né? Então, geralmente, quando a gente faz a administração de alguma medicação tópica no globo ocular, está numa posição específica. Essa medicação, ela ganha a cavidade nasal, posteriormente ela escorre para a nasofaringe, desce para a orofaringe ou logo ali perto da língua. Então ela pode ganhar também a língua
repousando em algumas papilas gustativas e, consequentemente, a pessoa pode referir que está sentindo um gosto daquela substância que foi administrada de forma tópica no globo ocular. Okay? Então, aqui mostrando, né, a órbita juntamente com o globo ocular e medialmente aqui o saco lacrimal. Repercussão clínica disso. Alguns lactentes podem nascer com alguma dificuldade de drenagem na órbita, né? Então, lactentes que têm lacrimejamento excessivo, pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Esse lactente, ele pode ter uma estenose, certo? Nesse ducto nasolacrimal, né? Pode ter ainda essa região não tão desenvolvida ainda. Então, tecnicamente, eu posso fazer uma massagem, né, nesta região, favorecendo uma ordenha da lágrima inferiormente, né? E se não resolver o problema, eu posso até programar uma cirurgia para readequar essa drenagem da lágrima, né? E, consequentemente, essa lágrima não vai ficar retida no globo ocular e eu não vou ter um lacrimejamento excessivo desse lactente. Uma manifestação clínica que pode ser encontrada em relação a recém-nascidos que podem apresentar esse problema aí, né? Observando a órbita, a gente vai identificar que existem diversos músculos extrínsecos ao globo ocular. Esses músculos extrínsecos, eles vão ser responsáveis pela movimentação do olho, né? Então, músculos que estão localizados aqui no interior da órbita, eles têm uma característica, já que eles não se inserem em superfície óssea, né? Então, eles vão se inserir aqui no globo ocular. Então, consequentemente, eles vão fazer a movimentação do globo ocular em diversas direções. Nós temos 6 músculos extrínsecos do globo ocular. Nós temos o músculo reto superior, nós temos o músculo reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo superior e oblíquo inferior. Esses músculos vão rodar o globo ocular em diversas direções. Aqui eu tenho uma vista desses músculos, né? E aqui uma vista lateral desses músculos. Observem aqui o músculo reto lateral, por exemplo. Okay? Eu observo o músculo oblíquo superior, músculo oblíquo inferior, músculo reto inferior, músculo reto superior. Aqui nessa imagem eu tenho uma vista anterior do globo ocular direito, onde eu observo aqui a inserção do globo ocular em relação a essa musculatura. Músculo reto superior, reto lateral, reto medial e reto inferior. E observo também aqui o oblíquo inferior e o oblíquo superior. Observando posteriormente, eu vou identificar melhor esses dois músculos oblíquos, o oblíquo superior, o seu tendão, e o músculo oblíquo inferior. Se eu fizer exames de imagem, né? Por exemplo, eu posso fazer um exame de imagem com corte coronal passando no interior da órbita. Eu vou encontrar aqui no interior da órbita, eu vou encontrar na parte central o nervo óptico e lateralmente eu vou encontrar diversas estruturas musculares, diversos músculos extrínsecos ao globo ocular. Observem que medialmente eu vou encontrar aqui a cavidade nasal com as conchas ou cornetos nasais. Lembrando aqui que o ducto nasolacrimal vai chegar aqui na parte mais inferior da cavidade nasal, no meato nasal inferior. E nessa outra imagem eu tenho um corte, né, um corte axial, onde eu observo, né, os dois globos oculares, direito e esquerdo, né, a parte da órbita formando aqui, né, o cone posterior, identificando aqui diversos músculos, o músculo reto lateral, por exemplo, observado aqui nessa imagem, e o reto medial. Na parte central eu vou ter uma estrutura importantíssima que nós chamamos de nervo óptico. Bom, então nós temos diversos músculos que vão ter relação, né, com o globo ocular e vão estar localizados no interior da órbita. Esses músculos vão realizar a movimentação do globo ocular em diversas direções. Isso é importante do ponto de vista clínico porque durante o exame, né, de pares cranianos, durante o exame dos nervos cranianos, eu consigo testar para ver essa movimentação do globo ocular. Então, eu testo essa movimentação desses músculos extrínsecos do globo ocular, né? E é um importante parâmetro em relação ao exame dos pares cranianos. Por quê?
esses músculos estriados esqueléticos, eles são inervados por nervos cranianos. Existem 3 nervos cranianos que vão ser responsáveis pela inervação desses 6 músculos estriados esqueléticos. Se eu tenho uma disfunção nesse nervo craniano, consequentemente, isso vai se manifestar clinicamente com uma impossibilidade de fazer uma certa movimentação do globo ocular. Então, eu tenho diversos padrões de movimentação do globo ocular. Eu tenho uma posição primária central, né, onde os 2 olhos estão centrados, olhando para o horizonte. Eu tenho a possibilidade de desviar meu olhar para cima, desviar meu olhar para baixo, desviar lateralmente para um lado e para o outro, certo? Ou desviar para cima e para fora, e desviar para baixo e para fora, certo? Então, existem diversas condições, diversas manifestações oculares onde eu posso identificar alterações no funcionamento desses músculos extrínsecos do globo ocular. A gente sabe que cada músculo desse realiza uma certa movimentação específica do globo ocular. Por exemplo, eu tenho o músculo reto lateral que vai realizar uma abdução do globo ocular. Então, o músculo reto lateral realiza um desvio lateral do globo ocular, enquanto que o reto medial ele vai realizar uma adução do globo ocular, ele vai desviar o globo ocular para dentro, certo? Então, para eu mirar, para eu desviar meu olhar lateralmente, eu tenho que ter uma sincronia entre o músculo reto lateral de um lado e o músculo reto medial do lado oposto. E esses músculos são inervados por nervos diferentes. Enquanto que o reto lateral ele é inervado pelo sexto par craniano, pelo nervo abducente, o reto medial ele é inervado pelo nervo oculomotor. Então eu tenho que ter uma sincronia muito rápida em relação à minha dinâmica de funcionamento neural para tentar fazer essa mirada em parelha, uma mirada rápida em relação àquele tema, Da mesma forma, de um lado e para o outro, certo? Para eu olhar lateralmente, consequentemente eu vou recrutar o reto medial e o reto lateral agora invertido em relação ao lado oposto, Então eu tenho músculos, o oblíquo inferior, o reto superior, Eu tenho o reto inferior, o oblíquo inferior, Tem diversos músculos, cada músculo desse que vai realizar um movimento ocular específico, São inervados por esses 3 nervos aqui, o nervo oculomotor, terceiro par, o nervo troclear, o quarto par, e o nervo abducente, o sexto par. Observando aqui, por exemplo, um paciente com uma típica paralisia de nervo oculomotor. Então, o globo ocular ele fica desviado para fora e para baixo. E aqui uma paralisia de abducente. Eu tenho, então, o olhar desviado e, na verdade, eu tenho uma convergência, Então, eu tenho uma abdução prejudicada e, consequentemente, uma adução por ação do músculo reto medial, Isso a gente pode corrigir cirurgicamente, Não é tão difícil de corrigir assim, mas do ponto de vista estético, Porém, se eu não corrigir de forma precoce, eu posso desenvolver problemas permanentes em relação à visão, Então, até o 6º ano, o ideal é que eu faça essa correção. Se a criança tem um estrabismo, e não é corrigida até o 6º ano, consequentemente, ela vai ter manifestação permanente em relação à área visual cerebral e, consequentemente, não vai adiantar essa resolução. Vou poder resolver puramente do ponto de vista estético, Aqui uma imagem mostrando o globo ocular, Então, o globo ocular foi cortado e eu observo no seu interior, diversas estruturas importantes do ponto de vista clínico. Eu tenho aqui anteriormente a córnea, a estrutura mais anterior aqui do globo ocular. Eu tenho uma lente importante que nós chamamos de cristalino. Quando eu tenho catarata, eu tenho opacificação do cristalino, que é essa lente aqui, Eu tenho anteriormente, a íris localizada nesta topografia e eu tenho um diafragma central que nós chamamos de pupila, ok? Eu tenho uma grande câmara localizada anteriormente, uma câmara anterior ao bulbo,
e uma câmara posterior ao bulbo, né? Ainda localizada aqui anteriormente ao cristalino. E posteriormente ao cristalino, eu tenho uma outra câmara que eu chamo de câmara vítrea do bulbo, né? Observem também que a retina é uma das camadas importantes localizadas aqui posteriormente, né, ao globo ocular. Então, ela vai desde a parte anterior, mas se desenvolve sobretudo na parte posterior, né? Esse cristalino, ele vai permitir, né, uma convergência dos raios luminosos, né? E esse raio luminoso ele vai atingir aqui a região da retina, dando origem ali à via visual. Então, a via visual, ela sai aqui da retina, tem diversos nervos aqui dentro, no interior da retina, onde eu tenho convergência aqui na formação do nervo óptico, do segundo par craniano, e esse segundo par craniano vai em direção ali à parte central, certo? Então, a via óptica, ela começa, na verdade, aqui na retina, com as diversas camadas da retina, eu tenho diversos neurônios localizados aqui, 3 neurônios, e esse terceiro neurônio ele vai se projetar e vai formar aqui o nervo óptico, indo em direção posterior. Então, aqui uma vista mais próxima em relação ao globo ocular, e a gente vai identificar 2 músculos intrínsecos do globo ocular. Eu tenho o músculo esfíncter da pupila, que vai ser responsável pelos movimentos, né, e aumento ou diminuição do diâmetro pupilar, ou seja, uma midríase, uma miose. Na verdade, esse músculo esfíncter da pupila, ele vai ser responsável pela contração da pupila, então ele vai ser responsável pela miose, né? A sua não ação ou seu relaxamento vai permitir uma midríase, uma dilatação da pupila. E aqui, posteriormente, eu tenho o músculo ciliar. Esse músculo ciliar é importante, já que ele vai realizar a tensão desse processo ciliar, e o processo ciliar ele se junta aqui ao cristalino, permitindo uma retificação do cristalino, né? Melhorando aqui a acomodação dos raios luminosos antes de chegarem lá na retina posteriormente. Então, a estrutura interna do globo ocular é bastante complexa, nós vamos estudar isso melhor em relação à oftalmologia, mas importante slide para vocês identificarem aqui os músculos intrínsecos. Músculo esfíncter da pupila, localizado aqui em contato com a íris, né, posteriormente principalmente, e aqui o músculo ciliar, né, são músculos responsáveis aqui pela tensão desses processos ciliares. Uma outra coisa importante nesse slide, né, existe um canal, né, que nós chamamos aqui de seio venoso da esclera, né, onde eu tenho a drenagem, né, de um líquido produzido aqui, né, na câmara anterior, o humor aquoso, né? Se eu tiver algum problema na drenagem desse líquido, né, consequentemente esse líquido vai acumular nesta região e eu vou ter aumento da pressão intraocular, o que nós chamamos de glaucoma. Então, alguns tipos de glaucoma podem ter problema na drenagem, né, nesta região. Glaucoma de ângulo fechado, né? Posso ter um ângulo fechado nessa região, dificultando aqui a drenagem, né, do humor aquoso e, consequentemente, aumentando a pressão intraocular. Posso medir isso em relação a alguns aparelhos da oftalmologia e posso programar uma cirurgia para resolver, ou então fazer um tratamento clínico com medicação tópica para diminuir essa pressão intraocular. Observando aqui anteriormente, eu vou identificar a íris e a pupila. Uma dúvida muito comum em relação a isso. Qual que é a diferença entre íris e pupila? A íris, não é a parte periférica, a parte colorida do olho, certo? Que depende da constituição genética do indivíduo. E a parte central, certo? Entre, né, a parte da íris, que vai revestir essa parte periférica, a parte central vai encontrar aqui a pupila. Então, a pupila, na verdade, é um grande diafragma, né, que vai permitir, não é, que eu veja as estruturas mais posteriores em relação ao globo ocular. Quando eu faço o exame de fundo de olho, eu faço uma dilatação dessa pupila. Então, eu faço a administração, muitas vezes, de uma medicação que vai dilatar a pupila e, consequentemente, com o meu oftalmoscópio, eu consigo ver lá posteriormente o globo ocular.
consequentemente eu vou conseguir identificar lá a retina, vou estar estudando a retina num exame de fundo de olho. Vou observar, por exemplo, a papila óptica. No caso de um edema de papila, eu posso ter uma hipertensão intracraniana, então eu vou conseguir identificar isso, né? Consequentemente, eu só vou conseguir identificar a retina lá posteriormente se o cristalino estiver íntegro. Se ele estiver opacificado, eu não vou conseguir, né, identificar lá a retina posteriormente. Então, por exemplo, no caso de um paciente com catarata, uma opacificação do cristalino, eu não consigo identificar a retina posteriormente em relação ao exame convencional, com um aparelho tradicional, que é um aparelho de fundo de olho, ok? Aqui a gente tem um exame de fundo de olho e a gente observa, né, as duas retinas dos dois lados e observe aqui um edema de papila óptica, né, a região de convergência, né, dessa retina que vai formar aqui o nervo óptico, vai em direção posterior ao crânio. Essa região ela pode estar edemaciada, evidenciando ali um sinal importante de hipertensão intracraniana. E observem que nesta retina, no território da retina, eu tenho também uma grande rede vascular bastante importante. Então eu tenho veias e tenho artérias, não é, localizadas na retina. A artéria ela vai irrigar a retina, trazendo sangue arterial rico em oxigênio, e a veia ela vai drenar essa retina. Esse exame de fundo de olho também é importante em pacientes principalmente diabéticos e hipertensos. Por quê? Eu vou estudar a microcirculação. A gente sabe que o diabetes e a hipertensão, eles vão prejudicar essa microcirculação e no fundo de olho eu consigo identificar claramente como é que está essa circulação, né? Então, observando aqui esse padrão vascular em relação à tortuosidade dos vasos, cruzamento, né, entre artérias e veias na retina, posso ter cruzamentos patológicos, formação de exudato, certo? Então eu posso ter indícios aí de retinopatia, retinopatia hipertensiva, retinopatia diabética. Então eu posso programar tratamentos bastante interessantes para esse paciente, preservando ali a integridade da visão, já que um paciente hipertenso não controlado, né, ele pode ter a sua visão prejudicada aí no decorrer do tempo. A gente sabe que pacientes diabéticos, uma das complicações diabéticas é a cegueira, né? Então, um paciente com retinopatia diabética tem que ser visto pelo oftalmologista e o oftalmologista vai prescrever o tratamento específico para ele ou até programar algumas cirurgias que podem ser realizadas aqui na retina para evitar a cegueira do paciente, né? Agora, observando uma estrutura específica da retina, né? Nós temos aqui o nervo óptico, né, que sai da retina, tem uma convergência aqui na papila óptica e forma um nervo óptico, segundo o par craniano. E eu tenho, né, no decorrer da estratigrafia da retina, diversas camadas, né? Nós temos diversas células localizadas nessa região. Nós temos células responsáveis pela percepção da visão, né? Células responsáveis, né, pela percepção da cor e dos movimentos das estruturas, né, em relação à visão. E essas células elas entram em contato com o neurônio, que vai realizar uma outra sinapse com um outro neurônio, uma terceira sinapse com um terceiro neurônio e vai dar origem aqui ao nervo óptico. Então, na parte mais externa da retina, né, eu vou encontrar aqui as células de bastonete e as células de cone, localizadas aqui na camada mais externa da retina, próximo aqui à parte pigmentar da retina. Então temos células de bastonete e células de cone. Essas células de bastonete, elas são principalmente responsáveis pela percepção dos movimentos, né? Enquanto que os cones são principalmente responsáveis pela percepção da cor, né? Então, paciente que tem alteração no padrão de cone, geralmente tem alteração em relação à percepção de algumas cores. Nós temos 3 tipos de cones. Cada cone desse percebe a cor em um comprimento de onda, né? Então, consequentemente, se o paciente tem alteração em um tipo de cone, ele pode ter anormalidade na percepção de algum tipo de cor. Muitas vezes o paciente nem sabe disso. A gente vai fazer isso e vai descobrir durante o exame físico, né?
paciente daltônico, por exemplo, que muitas vezes não sabe que tem daltonismo. Nós temos cerca de 10 milhões de cones, né, em uma retina e cerca de 130 milhões de bastonetes. Observando também importante, o bastonete, né, geralmente fica localizada na parte mais periférica da retina, enquanto que o cone fica localizada na parte mais central, próximo aqui à mácula, né, parte mais central da retina. Porém, deste cone e deste bastonete, nós temos o primeiro neurônio, isso é importante, o primeiro neurônio da via, que vai perceber, né, a informação que vai ser trazida por essa célula, né, específica em relação ao estímulo, né, ou seja, a célula que vai transferir o estímulo, né, visual em um estímulo elétrico, então vai transferir esse estímulo para o primeiro neurônio. Esse primeiro neurônio, ele vai emitir um axônio, vai se aprofundar na retina e vai fazer conexão com outro neurônio, ou seja, o segundo neurônio da via. Esse segundo neurônio é chamado de neurônio bipolar, ou seja, ele tem um prolongamento periférico em contato com esse primeiro neurônio e vai fazer uma sinapse com o outro neurônio, com o terceiro neurônio localizado mais profundamente, né, que nós chamamos de células ganglionares, né? Então, eu tenho o primeiro neurônio que entra em contato com o cone ou com o bastonete, o segundo neurônio que vai fazer uma conexão do primeiro com o terceiro, né? Segundo neurônio chamado de neurônio bipolar, ok? E o terceiro neurônio, neurônio ganglionar, vai passar essa informação aqui e esse axônio vai chegar aqui no nervo óptico. Então, o nervo óptico, na verdade, ele é o axônio do terceiro neurônio da retina, ou seja, da célula ganglionar da retina, né? Eu tenho uma convergência desses axônios na papila óptica, formando aqui o nervo óptico, e esse nervo óptico vai se aprofundar e vai lá em direção à parte profunda do crânio, né? Vai atravessar ali o canal óptico. Então, aqui mostrando a estratigrafia, a topografia das camadas da retina, aqui bastante simples, isso aqui é bastante mais complexo. Trouxe aqui um slide mostrando de uma forma que a gente consiga entender a relação entre esses neurônios da retina e a formação aqui do nervo óptico, né? Aqui mostrando, né, novamente a órbita. A gente vai relembrar que no interior da órbita nós temos aqui o canal óptico e através do canal óptico eu tenho aqui a saída do nervo óptico, né? Saída da órbita do nervo óptico, né? E entrada aqui na cavidade craniana, propriamente dita, né? Observem, né, que o nervo óptico, ele vem da parte anterior, vem da parte da órbita e vai em direção posterior. Chegando aqui, atravessando o canal óptico, eu tenho, né, uma região onde eu tenho a união dos dois nervos ópticos, que eu chamo de quiasma óptico, né? Então eu tenho uma união parcial de fibras que vieram da retina, formando aqui o nervo óptico, formando aqui um cruzamento dessas fibras que eu chamo de quiasma óptico. Isto também é importantíssimo, porque o quiasma óptico vai ter relação topográfica com diversas estruturas localizadas nesta região, no interior do crânio. Então, isto é importantíssimo. Observando aqui, né, eu tenho o globo ocular, eu tenho o nervo óptico e, posteriormente, aqui eu tenho a formação do quiasma óptico. Então, o quiasma óptico seria a união, né, de algumas fibras que vêm do nervo óptico, que, por sua vez, vieram lá da retina. Posteriormente ao quiasma óptico, continua a via óptica, formando aqui o trato óptico. Então, eu tenho o trato óptico, que é a continuação da via óptica posteriormente ao quiasma, que vai levar a informação ali para o núcleo genicular lateral do tálamo, né? Também chamado de corpo genicular lateral do tálamo. Então, esse trato óptico vai chegar até o tálamo, e do tálamo eu tenho a conexão com o quarto neurônio, né? E vai levar a informação lá para a região do lobo occipital. Então, esta parte da via óptica é importantíssima. Eu tenho aqui anteriormente a retina,
depois eu tenho a formação do nervo óptico, depois eu tenho quiasma óptico aqui e posteriormente o trato óptico. Consequentemente, essa informação vai chegar no tálamo, no corpo geniculado lateral, e do tálamo ela vai formar uma radiação óptica que vai chegar lá no lobo occipital. Então aqui eu tenho o corpo geniculado lateral, né? Uma formação anatômica do tálamo, né? Enquanto que o corpo geniculado lateral tem relação com a visão, o corpo geniculado medial vai ter uma relação com a audição. Daqui a pouco a gente vai falar dele em relação à via auditiva, né? Então são estruturas localizadas ali no diencéfalo, uma estrutura específica do tálamo, um dos componentes do diencéfalo, né? Aqui a gente tem, novamente, o nervo óptico. Anteriormente, né, eu tenho o quiasma óptico, mostrando aqui a convergência de algumas fibras que vêm da retina. Posteriormente ao quiasma óptico, eu vou encontrar aqui o trato óptico. Vou encontrar lá o corpo geniculado lateral do tálamo. E do corpo geniculado lateral, eu tenho a formação das radiações ópticas. E essas radiações ópticas vão chegar até o lobo occipital. Então, o lobo occipital é a área do processamento central da visão, né? Então, o estímulo luminoso consegue ser propagado, né, ser transformado em um estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico vai chegar até a região do lobo occipital do cérebro, e eu vou ter o processamento central da visão, vou ter a consciência da visão. Observe aqui que essas estruturas são bilaterais. Eu tenho dois lobos occipitais e eu tenho dois tálamos, um de cada lado. Eu tenho dois corpos geniculares laterais, um de cada lado. Eu tenho dois tratos ópticos, né? Um de cada lado, porém apenas um quiasma óptico, né? Que vai servir de convergência das fibras que vão sair da retina formando o nervo óptico. Parte das fibras do nervo óptico elas vão cruzar, né, no quiasma óptico. Observando aqui a parte central da visão do processamento, eu tenho aqui o lobo occipital, uma região que fica localizada perifericamente ao sulco calcaíno, né? É a área 17 de Brodmann, né? É a área importante em relação à percepção, ao processamento central da visão, né? Observando aqui mais uma vez, globo ocular, nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, né? Corpo geniculado lateral e aqui as radiações ópticas chegando aqui até, né, o lobo occipital. Agora observe uma coisa importante. Observem a proximidade entre o quiasma óptico e uma estrutura glandular localizada imediatamente adjacente aqui ao quiasma óptico, que seria o infundíbulo, que é uma haste que vai comunicar o hipotálamo com a hipófise. Então a hipófise fica localizada muito próximo ao quiasma óptico, fica localizada imediatamente inferior. Então aqui a gente mostra um infundíbulo, a hipófise foi retirada, ficaria localizada aqui inferiormente ao quiasma óptico, né, na célula túrcica, na fossa hipofisária, e consequentemente alterações da hipófise podem levar à manifestação na via óptica, principalmente por uma alteração no quiasma óptico. Agora é o slide mais importante da aula, né? Vamos estudar aqui a via óptica em relação às suas lesões. Vamos ver com calma isso, né? Então falei já que eu tenho o nervo óptico, eu tenho o quiasma óptico, eu tenho o trato óptico, corpo geniculado lateral e as radiações ópticas, levando lá a informação no lobo occipital. Vamos com calma. Eu vejo aqui na retina que eu tenho uma retina nasal, ou seja, a retina em direção à parte mais central da face, em direção ao nariz, por isso que o nome dela é retina nasal, e eu tenho uma retina temporal, uma parte da retina em direção à face temporal, a parte lateral, né, da face. Como o globo ocular é uma esfera, né, eu tenho a percepção da imagem da retina nasal, e essa percepção, ela vem da onde? Ela vem do campo visual temporal. Eu tenho
uma retina temporal que percebe o campo visual nasal. Isso dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Então, observando, eu tenho uma retina íntegra, única, e essa retina ela é dividida em uma retina nasal e uma retina temporal. A retina temporal, ela percebe o quê? O campo nasal, campo visual nasal. E a retina nasal, ela vai receber o quê? Vai perceber o campo visual temporal. Isso dos dois lados, né? Observem que eu tenho a formação do nervo óptico, formado aqui pela retina nasal e pela retina temporal. Então, os dois componentes do nervo óptico vêm da retina, campo visual temporal e nasal, certo? Porém, no quiasma óptico, eu tenho o cruzamento, né, para o lado oposto. Então, eu tenho o cruzamento das fibras para o lado oposto da retina nasal, que vai perceber o campo visual temporal. Então, a retina nasal deste lado vai cruzar para o lado oposto e a retina nasal deste lado, ela vai cruzar para o lado oposto. Então, apenas as fibras oriundas da retina nasal, elas cruzam no quiasma óptico, ou seja, a retina que percebeu o campo visual temporal. Consequentemente, se eu tiver uma lesão no quiasma óptico, eu vou comprometer o quê? Eu vou comprometer o campo visual temporal dos dois lados, certo? Então isso é importante para a interpretação de algumas lesões da via óptica. Vamos com calma. Se eu tiver uma lesão, se eu cortar o nervo óptico, o que vai acontecer? Eu vou ter uma cegueira total do olho que foi acometido, né? Vamos supor que eu pegue e corte o nervo óptico. Daquele lado, o paciente vai ficar cego, né? Se eu tiver uma lesão no quiasma óptico, né, por diversas anormalidades, mas a mais comum de todas, né, seria um tumor de hipófise comprimindo o quiasma óptico, né, eu vou ter a perda da parte temporal da visão, dos dois lados, numa condição que eu chamo de hemianopsia. Então, eu vou perder a metade da visão, né? Uma hemianopsia, vai ser dos dois lados, que a gente vai chamar heterônima, e vai ser do lado temporal. Então, eu chamo de hemianopsia heterônima bitemporal. Esse termo é preciso que memorizem. Isso é muito importante, essa hemianopsia heterônima bitemporal, né? Por quê? Geralmente, as lesões de via óptica são muito comuns, porém, a lesão de hipófise causando, né, essa manifestação de compressão do quiasma, ela é muito comum mesmo, né? E isso vai causar uma sintomatologia que nós chamamos de hemianopsia heterônima bitemporal. Então, se chegar um paciente no consultório de vocês ou na emergência, né, se queixando de cefaleia, dor de cabeça, né, e quando você fizer o questionamento em relação à visão, ele fala, poxa, doutor, eu estou notando que eu estou perdendo, né, essa visão periférica, né? Consequentemente, parece que eu estou enxergando dentro de um tubo, né? Isso tem piorado de 6 meses para cá, até que se prove o contrário. Esse paciente ele tem um tumor de hipófise, né? Ele pode estar com um tumor de hipófise comprimindo o quiasma óptico e, consequentemente, trazendo essa manifestação visual. Poxa, se eu me deparar com um caso desse, o que a gente tem que fazer? A gente tem que referenciar esse paciente imediatamente para o oftalmologista ou para o neurocirurgião. Geralmente ele vai fazer um exame de imagem, vai topografar aquele tumor e vai programar uma cirurgia para corrigir aquele tumor, né? Uma cirurgia que pode ter uma via de acesso pela cavidade nasal em relação a uma cirurgia transesfenoidal para fazer a ressecção do tumor de hipófise, ou dependendo do tamanho do tumor, eu posso fazer uma craniotomia anterior, né? Mas a queixa é típica, né? Paciente com tumor de hipófise, que é muito comum, não é raro não, é muito comum isso, o paciente apresenta essa hemianopsia heterônima bitemporal. Outras lesões da via óptica, né? Eu tenho uma lesão, né, aqui, próximo ao quiasma óptico, porém na parte mais lateral, pegando apenas, né, lateralmente ao quiasma óptico, as fibras, né, que vêm da região da retina
bitemporal, né? Eu posso ter uma lesão do trato óptico, eu posso ter uma lesão da radiação óptica na sua parte mais anterior, não completa. Eu posso ter uma lesão completa de uma secção da radiação óptica, né? Então, tem outros tipos de lesão da via óptica. Porém, a lesão que geralmente cai em prova, né? Prova de clínica médica, prova de clínica cirúrgica, prova de neurologia, prova de neurocirurgia, prova de oftalmologia, prova de residência, né? Geralmente é esta lesão aqui quiasmática, né? Então cai diversas opções lá e você tem que colocar o nome da manifestação visual. O nome é uma hemianopsia heterônima bitemporal. Então acho bom que memorizem esse nome para a vida de vocês. Vocês vão fazer prova o resto da vida e, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, vão se deparar com a lesão quiasmática em relação à manifestação visual da lesão da via óptica, né? E aqui mostrando uma ressonância magnética de um corte sagital de crânio, né? Observando ali uma coisa bastante razoável, né? Eu tenho aqui, a gente consegue observar o que está alterado nessa imagem de ressonância magnética? Vamos tentar observar aqui o que está de alterado aqui na imagem. Eu tenho aqui, né, cavidade craniana, tenho a calota craniana, certo? Eu tenho aqui o lobo frontal, tenho o corpo caloso, posteriormente eu tenho o cerebelo, eu tenho o quarto ventrículo, tenho o tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, tenho aqui a parte da base do crânio, o osso occipital, medula espinal, certo? Aqui anteriormente eu tenho a cavidade nasal, tenho a cavidade oral com a língua, a orofaringe, né? E aqui tem uma coisa que não deveria ser encontrada, né? Eu tenho aqui um tumor, né? Tumor bastante extenso. Esse tumor deve ter mais ou menos uns 4,5 cm, 5 centímetros, né? Localizado aqui na base do crânio, né? Esse tumor não cresce da noite para o dia, ele vai crescendo de forma vagarosa e, consequentemente, ele vai comprimindo ali uma estrutura que vai estar localizada aqui superiormente, que seria o quiasma óptico. Tumor de hipófise é um adenocarcinoma de hipófise crescendo aqui no interior da calota craniana e, consequentemente, vai comprimindo ali o quiasma óptico. Então, a queixa típica do paciente seria a perda da visão periférica, né? O paciente vai apresentar cefaleia, pode identificar também sinais de hipertensão intracraniana, porém, a queixa típica seria a cefaleia e a perda da visão periférica, ou seja, uma hemianopsia heterônima bitemporal seria a queixa do paciente. Como é que eu resolvo o problema, Geraldo? Né? Geralmente é um adenoma de hipófise, né? É um tumor muitas vezes benigno, né? Que não vai causar metástase, né? Então eu tenho que retirar esse tumor. Como é que eu faço isso? Tecnicamente, eu posso fazer uma craniotomia, né? Afastar o lobo frontal, né? Vir aqui pela fossa craniana anterior e abordar o tumor, tentar corrigir cirurgicamente, aspirar esse tumor, né? Ou eu posso acessar essa cavidade craniana por uma via que eu chamo de transesfenoidal, né? Eu posso acessar a cavidade nasal, fraturar lá o seio esfenoide, atravesso o seio esfenoide, vou cair na célula túrcica ou fossa hipofisária, opa, já vou estar dentro do tumor. Aí eu posso trabalhar por aquela região, certo? E puxar o tumor por ali. Quais vias que vocês acham que é melhor para o paciente? Obviamente, a via transesfenoidal, vai ter menos sequela neurológica, certo? Mas dependendo do tamanho do tumor, eu não consigo fazer a cirurgia por via transesfenoidal. Até mais ou menos 1 centímetro de tumor eu consigo acessar pela via transesfenoidal. Se for um tumor muito grande, eu tenho que fazer uma craniotomia anterior. Aí, consequentemente, o paciente pode ter alguma manifestação de sequela cirúrgica. Mas normalmente não tem, não. Geralmente, dependendo do tamanho do tumor, tem tumores de até 5, 6 centímetros que podem sair bem pela fossa craniana anterior. E geralmente não tem sequela cirúrgica, né? Terminando a via óptica, a gente falou de quatro vias que saem da retina e vão ter relação com outras estruturas do sistema nervoso, né?
Então tem a primeira fibra, né? Primeira via que vai formar aqui uma fibra retino-hipotalâmica, ou seja, sai da retina e vai para o hipotálamo. Não estou falando aqui de visão, mas não, né? A visão vai chegar aqui, lá no lobo occipital. Então eu tenho outra fibra que vai sair da retina e vai chegar até o hipotálamo, né? Essa fibra é chamada fibra retino-hipotalâmica, né? É importante porque ela traz a informação, né, do estímulo luminoso, vai ganhar um núcleo do hipotálamo. O núcleo do hipotálamo é uma parte do diencéfalo, né? Núcleo supraquiasmático, fica localizado acima do quiasma óptico. Esse núcleo supraquiasmático vai entrar em contato aqui com o núcleo paraventricular, também no hipotálamo. Esse núcleo paraventricular, ele vai emitir um axônio que vai descer, vai atravessar o tronco encefálico e vai chegar até a coluna torácica, lá embaixo na coluna torácica. Na coluna torácica eu tenho um córneo lateral, né, do H medular, que você vai ter a formação ali do sistema nervoso autônomo, né, onde, né, eu vou ter um núcleo chamado núcleo intermédio lateral desse sistema nervoso autônomo que vai projetar o neurônio num gânglio chamado gânglio cervical superior, fazendo parte de uma cadeia ganglionar ali, parte simpática. Essa cadeia ganglionar vai emitir um axônio que vai subir e vai em direção aqui a uma glândula importante, que é a glândula pineal. Essa glândula pineal, na verdade, é um dos componentes do diencéfalo. Ela faz parte do epitálamo. Ela vai ser uma glândula, ou seja, uma estrutura do sistema endócrino também, que vai produzir a melatonina, né? Um hormônio que vai regularizar o sono, né? Então, eu tenho uma relação com as fibras que saem da retina, vão para o hipotálamo, descem pelo tronco encefálico, chegam até a medula localizada na região torácica, formam aqui um gânglio paravertebral, um gânglio do sistema nervoso autônomo. Esse gânglio vai emitir um axônio que vai subir na região cervical e vai chegar até a glândula pineal em relação ao epitálamo diencéfalo, e a glândula pineal vai produzir a melatonina. Esta produção de melatonina vai controlar o ritmo circadiano em relação ao sono e vigília. Então, eu tenho uma função importante em relação à via óptica, não da visão, mas de controle do ritmo circadiano. Esse estímulo ele vai ser propagado se eu tiver com o olho aberto, ok? Se eu tiver com o olho fechado, eu não vou ter a manifestação desse estímulo chegando até a pineal. Isso é importante para regularizar o sono do indivíduo. O ideal é que durante o dia a gente fique acordado e durante a noite a gente durma, né? E tecnicamente eu posso controlar isso também em relação à abertura e fechamento da pálpebra e, consequentemente, a permissão, né, da chegada do estímulo luminoso, que não vai chegar agora no lobo occipital, porém vai chegar aqui na glândula pineal, né? Obviamente após ser transferido para estímulo elétrico, né? Não chega luz aqui na glândula pineal. Tem uma transferência desse estímulo por uma via elétrica até a chegada na glândula pineal. Esta via aqui, né, é uma via retino-hipotalâmica formada aqui por fibras retino-hipotalâmicas, né? Outra via importante, formando aqui as fibras retino-pretectais, né? Topografia aqui do mesencéfalo, né? Posteriormente eu tenho uma área pré-tectal do mesencéfalo e eu tenho fibras que vão sair da retina, né? E vão, né, chegar posteriormente no mesencéfalo, numa região pré-tectal do mesencéfalo. Nesta região pré-tectal eu tenho a projeção anterior, onde essas fibras vão fazer conexão com núcleos, né, acessórios do nervo oculomotor. O nervo oculomotor, eu sei que é um nervo que vai ser responsável pela contração da pupila, né? Então ele vai ser responsável pela miose. Consequentemente, se eu realizo um estímulo luminoso, eu tenho uma via aferente pelo nervo óptico, né? Ganhando aqui o trato óptico, chegando lá
na região, né, do mesencéfalo, na área pré-tectal. Esse estímulo, mediado aqui pelo segundo par craniano, vai fazer uma conexão com o nervo oculomotor, núcleo dele, e eu vou ter uma via eferente responsável pela contração da pupila. Ou seja, eu tenho uma via aferente, que é o nervo óptico, e uma via eferente em relação ao nervo oculomotor, em relação a esse reflexo pupilar de constricção da pupila após um estímulo luminoso. Se eu fizer um estímulo luminoso e um globo ocular, eu vou observar a contração da pupila do mesmo lado. Esse é o chamado reflexo fotomotor direto, do mesmo lado. Porém, vamos fazer uma coisa interessante. Quem tem lanterna em casa pode fazer esse experimento. Eu vou estimular o globo ocular de um lado e vou observar o que vai acontecer com a pupila do lado oposto, né? Eu vou observar que a pupila do lado oposto também vai contrair, né? Consequentemente, eu posso observar um reflexo fotomotor consensual, ou seja, do outro lado da região do estímulo, né? Eu estimulo de um lado e do outro lado eu vou observar que ocorre também a contração da pupila do lado oposto ao estímulo. Esse é o reflexo fotomotor consensual. Por que isso acontece? Existe conexão, né, com os dois nervos oculomotores, né, em decorrência de uma aferência de uma via óptica, né? Então a via óptica vai ter uma via aferente que vai fazer conexão com os dois nervos oculomotores, com os núcleos deles, né? E desses núcleos vão sair os dois nervos oculomotores, cada um vai para um lado específico e vai ser responsável pela contração da musculatura que vai realizar a miose, vai realizar a diminuição do diâmetro pupilar. Então tem o fotomotor direto e o fotomotor consensual. Geraldo, por que isso é importante, Geraldo? Um detalhe muito específico, né? Eu tenho nesta região o núcleo, né, de conexão entre o segundo e o terceiro par. Tem um nome importante ali, um nome bastante interessante, núcleo de Weddinger-Westphal, né? E esse núcleo, né, ele pode entrar em falência se eu tenho alteração aqui no tronco encefálico, no mesencéfalo. Ele pode morrer esse núcleo e perder a relação entre a via aferente e a via eferente. Quando eu tenho falência de tronco encefálico, né, eu posso ter uma condição clínica muito relevante, que seria a morte encefálica. Então, se eu perco, né, esse reflexo fotomotor, tanto direto quanto consensual, é um dos indícios, certo, de morte encefálica. Então, talvez seja relevante a gente aprender isso, né? Consequentemente, durante a morte, né, o paciente ele fica com a pupila midriática, né, paralisada, certo? Então, um dos sinais clínicos de morte seria a pupila midriática paralisada. Não responde ao estímulo luminoso. Então, eu vou fazer o estímulo luminoso e essa pupila vai estar paralisada. Opa, isso é um indício de que o paciente pode estar morto, né? Obviamente que eu vou examinar outras coisas. Porém, tem um detalhe. Algumas substâncias esse paciente pode estar usando, inclusive medicamentos que podem causar essa midríase. Então, tem que observar se realmente ele está usando essas substâncias que podem levar a essa midríase paralítica, inclusive bilateral, certo? Então, esse reflexo fotomotor direto e consensual tem relação com as fibras retinotectais, que vão chegar lá no teto do mesencéfalo, né? Outras fibras, chamadas fibras retinotectais, né, também são importantes, já que eu tenho uma via aferente, que seria o nervo óptico. Essa via aferente, né, vai fazer conexão com o núcleo do nervo facial, né, localizado lá no tronco encefálico. Okay? Esse núcleo neofacial vai emitir nervos, né, que vão em direção à face, e um dos nervos importantes vai ser responsável pelo fechamento, né, do olho, musculatura mímica externa, né? Então o nervo facial vai fechar o olho. Consequentemente, um estímulo visual, um estímulo luminoso bastante intenso, se for abrupto, a tendência reflexa do paciente é fechar o olho, né? Vocês podem testar isso, né?
cheguem com a mão rapidamente, né, anteriormente à face do paciente e, tecnicamente, o paciente tende a fechar o olho, né? É um reflexo, ele não tem consciência disso. Esse reflexo é mediado por uma via aferente, que é o nervo óptico, estímulo luminoso, estímulo visual, porém o estímulo luminoso não vai chegar lá no lobo occipital, vai chegar no tronco encefálico, numa área tectal, e vai fazer conexão ali com o núcleo do nervo facial. Se o estímulo luminoso for muito intenso mesmo, certo? Existe até a tendência do paciente colocar a mão anteriormente ao globo ocular, um reflexo, né? Então ele pode descer, atravessar o núcleo do nervo facial, ganhar a região da medula espinal e, consequentemente, levar a informação para o plexo braquial, realizar a proteção do globo ocular. É um reflexo de proteção, muito encontrado em crianças, né? Então, a criança, geralmente, quando vai se machucar, né, ela tende a fechar o olho e tende a colocar a mão na face, protegendo o globo ocular, né? Então, fibras retinotectais que vão fazer parte aí dessa via do nervo óptico, saindo da retina até chegando aqui no teto do tronco encefálico, fazendo conexão com o nervo facial. E as fibras retinogeniculadas, né? Já falei delas muito no decorrer da aula, vão sair aqui do núcleo geniculado lateral e vão em direção aqui à radiação óptica no lobo occipital, fazendo parte da via realmente do processamento visual da visão, ok? Bom, falamos aqui na primeira parte da aula em relação à via visual e a gente vai passar para a segunda parte, via auditiva. Tem uma informação importante. A via auditiva, ela é muito mais fácil em comparação com a via visual. Então a gente vai passar rapidamente pela via auditiva, a gente vai passar por algumas manifestações clínicas, vou descrever essa via, porém ela é muito mais fácil de compreensão em comparação com a via visual, né? Objetivos educacionais, via auditiva, localizar os constituintes, está errado aqui, localizar os constituintes ósseos da via auditiva, certo? Identificar o oitavo nervo craniano, ou seja, o nervo vestíbulo coclear, identificar os componentes desse nervo. Eu tenho um componente vestibular, responsável, né, pelo equilíbrio, e o componente coclear, responsável pela percepção, né, e a interpretação da audição. Identificar o trajeto deste nervo. A gente sabe que esse nervo vestíbulo coclear, ele vai sair da base do crânio por intermédio do meato acústico interno, ele vai em direção ao sulco bulbopontino. Dali ele entra no interior do tronco encefálico e depois eu tenho a via central, né? A gente vai compreender o trajeto central da via auditiva, né? Localizar os locais de sinapse da via auditiva. Isso aqui é muito complexo, não há necessidade de memorizar os locais de sinapse da via auditiva. E localizar o processamento central da audição, que se dá agora no lobo temporal, um lobo importante, né, dos hemisférios cerebrais. Estão observando? Orelha externa, média e interna. Isso é uma confusão muito grande em relação à nomenclatura, né? Eu tenho o pavilhão auditivo com a orelha, né? E eu tenho uma projeção do conduto auditivo externo, né? Então eu tenho o orifício, que seria o meato auditivo, e eu tenho o conduto auditivo externo. Quando eu faço uma otoscopia, né, com o otoscópio, eu estou conseguindo identificar esse conduto auditivo externo até uma região que é bloqueada pela membrana timpânica. Então tem a membrana timpânica que vai delimitar a orelha externa, essa região aqui, né, desta outra porção aqui, que seria a orelha ou ouvido médio, né? No ouvido médio, a gente vai encontrar aqui os ossículos da audição, os mais pequenos e mais profundos. Eu tenho 3 ossos, eu tenho o martelo, a bigorna e o estribo. Estão localizados aqui na parte da orelha ou do ouvido médio, né? E na parte mais interior, né, eu vou ter um órgão coclear e um órgão vestibular. Então a cóclea tem relação com a audição, enquanto que o vestíbulo, né,
formado aqui por 3 canais semicirculares, que tem relação aqui com o equilíbrio, né? Daqui eu tenho a saída no interior da calota craniana, do nervo vestíbulo-coclear, que vai atravessar o meato acústico interno e vai em direção ao tronco encefálico. Esta parte dos ossículos, né, ficam localizadas aqui no ouvido médio, e a parte do labirinto coclear, juntamente com a parte vestibular, né, localizada aqui no ouvido interno, né, no interior aqui, a parte mais profunda, né? Então eu tenho a parte do ouvido externo, a parte do ouvido médio, onde vou encontrar aqui a cavidade timpânica, juntamente com os ossículos, e a parte profundamente a janela oval, onde eu vou encontrar aqui a cóclea, né, e o vestíbulo, ouvido interno. Observe uma coisa interessante. Existe uma comunicação, né, lá da nasofaringe, lá da parte mais profunda da cabeça, juntamente uma comunicação com o ouvido médio, né? Então eu tenho uma tuba auditiva, né, que vai comunicar aqui o ouvido médio com a parte lá da nasofaringe. Então isso é importante do ponto de vista para equalizar a pressão nesta região, né? A gente sabe, por exemplo, que durante despressurização e pressurização de aeronaves, geralmente eu posso ter um abaulamento, uma retração da membrana timpânica, causando desconforto em relação à cavidade timpânica, né? Então isso é parcialmente resolvido em relação à abertura, né, dessa tuba auditiva, permitindo uma equalização da pressão desta região com o meio externo, já que pela parte do meato auditivo externo eu não tenho como equalizar essa pressão por causa da membrana timpânica nesta localização aqui, né? Então, quando eu faço uma otoscopia, eu observo até a membrana timpânica e consigo estudar, né, essas estruturas, né, por transparência da membrana timpânica, localizadas aqui no ouvido médio. Okay? Não vou conseguir estudar o ouvido interno, está localizado profundamente aqui ao osso da calota craniana. Essas estruturas são encontradas em relação com o osso temporal. Então, o osso temporal é um osso da calota craniana que tem relação também com uma cavidade timpânica, né? Uma parte auditiva do osso temporal, né? Então, observando aqui, orelha externa, média e interna. Uma imagem do Yokoshi, mostrando aqui, né, o conduto auditivo externo, né? Eu tenho aqui a membrana timpânica, eu tenho o ouvido médio, né, com os ossículos da audição, né? E eu tenho aqui o ouvido interno em relação à cóclea e os canais semicirculares. Observem, né, que a prega de dura mater também ela recobre essa região, né? Então, consequentemente, se eu tenho uma otite, uma inflamação na região do ouvido, essa otite pode também se progredir para uma meningite, uma das complicações em relação à via auditiva, né? Aqui eu tenho a tuba auditiva, que vai comunicar lá com a nasofaringe, e aqui a cavidade timpânica, né? Observando aqui o tímpano. Quando eu faço uma otoscopia, eu consigo identificar por transparência esse ouvido médio. Repercussão clínica. Muito comum de eu ter otite externa, né? Uma inflamação nesse conduto auditivo externo. Eu posso ter manifestação na parte do tímpano e também na cavidade timpânica, levando uma otite média, né? A otite média geralmente é uma infecção mais profunda em relação à via auditiva. E é muito comum em lactentes, né? Já que eu posso ter, né, uma inflamação nessa tuba auditiva produzida pelo leite, né? Então, crianças que mamam em posição errada podem ter, né, o leite ganhando aqui a nasofaringe, entrando em contato com a tuba auditiva e causando uma certa irritação, né, nesse ouvido médio. Condição clínica que nós chamamos de otite média latente do lactente, né? Uma condição bastante comum em relação à posição de amamentação. E uma complicação também razoável em relação à otite seria uma meningite, já que a dura mater vai recobrir ali o assoalho desta região em contato com o osso temporal na face profunda da calota craniana. Tímpano e ossículos do ouvido, né? Então eu tenho aqui a membrana timpânica e essa membrana timpânica, né,
entra em contato com diversos ossos localizados nessa cavidade timpânica, né, no ouvido médio. Eu tenho o martelo e eu tenho a bigorna e o estribo. Então, são os três ossos do ouvido médio, né? A gente deve ter já estudado o segundo grau. Os três ossos do ouvido médio, martelo, bigorna e estribo. Deve ter decorado já isso aí, né? Então, são ossos que vão permitir, né, que a vibração que vai chegar na membrana timpânica, ela seja propagada para o interior do ouvido interno. Como é que isso acontece? Então, eu tenho aqui o canal auditivo, né, meato acústico externo, tenho o canal auditivo e vou chegar aqui na membrana timpânica. A membrana timpânica vai ter uma certa articulação com o martelo, que vai se articular com a bigorna, que por sua vez se articula com o estribo, e o estribo tem relação aqui com uma parte da janela oval. E da janela oval eu tenho aqui o início do órgão auditivo e vestibular. Tenho a parte dos canais semicirculares e tenho também a cóclea, localizada no seu interior, né? Então aqui observando os canais semicirculares em relação à parte da percepção da vibração e da posição da cabeça, localizada posteriormente, o que eu chamo de vestíbulo, né? E a parte anterior da cóclea, em direção anterior. Então, na verdade, o oitavo par craniano ele se divide em duas partes. Uma parte vestibular, que vai perceber a vibração e a posição da cabeça. Eu tenho diversas estruturas que vão ter relação com essa posição da cabeça, né? Tem um líquido no interior desses canais semicirculares, né, que vão rodar e vão permitir uma energia cinética modificada em relação à posição e aceleração. E eu tenho, né, líquido também no interior da cóclea, e esse líquido vai também ter uma certa movimentação, permitindo que o estímulo sonoro chegue na membrana timpânica, seja propagado pelos ossículos, vai para a janela oval, ganha a região da cóclea, e essa parte líquida no interior da cóclea vai vibrar e vai estimular aqui a parte coclear do oitavo par craniano, certo? Aqui mostrando os pares cranianos, desde o primeiro par, o nervo olfatório lá em cima na base do crânio, né? Eu tenho o segundo par, nervo óptico, que a gente já discutiu sobre ele hoje bastante, né? Observe a proximidade aqui da hipófise, né, juntamente com a região posterior do quiasma óptico. Terceiro par, quarto par, quinto par, sexto par, oitavo par, esse par aqui, ó, nervo vestíbulo coclear. Ele caminha juntamente com o nervo facial, com o sétimo par. Então, o nervo facial ele vai atravessar juntamente com o nervo vestíbulo coclear uma região do meato acústico interno, né? Enquanto o nervo facial vai sair pelo estilomastoide, o nervo vestíbulo coclear não, ele vai continuar no interior da cavidade do osso temporal. Então vai chegar até a cóclea ou chegar até o vestíbulo. Então o nervo vestíbulo coclear vai se dividir em dois. O nervo vestibular, que vai em direção ao vestíbulo, e o nervo coclear, que vai em direção à cóclea, né? Mostrando aqui a divisão: nervo vestíbulo coclear, o nervo coclear e o nervo vestibular. O nervo coclear vai perceber a informação, né, na audição localizada aqui na cóclea, enquanto que o nervo vestibular vai perceber ali a movimentação da cabeça, principalmente a rotação e a aceleração da cabeça, vai ser responsável também pela percepção e pelo processamento do equilíbrio, né, do corpo do indivíduo, né? Observando aqui mais uma vez a cavidade timpânica, juntamente com a membrana timpânica, os ossos do ouvido médio, né, martelo, bigorna e estribo. Eu tenho aqui a tuba auditiva, que vai comunicar lá na nasofaringe, e eu tenho aqui, mostrando aqui exclusivamente o órgão da cóclea, né, o órgão responsável pela percepção ali dos estímulos, né, vibratórios, né, que vão agitar esse líquido no seu interior, né, e desse líquido agitado eu vou ter a percepção aqui pelo nervo coclear em relação a esse estímulo. Vai passar essa vibração desse líquido em relação a um estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico vai chegar até a parte profunda.
observando o que? Eu tenho aqui novamente a cóclea e a emergência do nervo coclear, e eu observo que tem relação também, não é? Um nervo importante, o nervo facial. E o nervo facial, ele vai ter relação com os ouvidos, com os ossículos do ouvido médio, e esses ossículos vão tensionar o tímpano. Isso é importante, por quê? Paciente que tem paralisia facial, né, geralmente perde essa possibilidade de tensionar o tímpano e, consequentemente, eu tenho uma clínica de hiperacusia. O paciente ouve mais do lado que teve a paralisia facial periférica, uma manifestação clínica que a gente observa em alguns pacientes, né? O paciente chega com a face paralisada e a gente pergunta, como é que está a audição? Ah, doutor, eu estou achando que até melhorou. Depois que paralisou esse lado aqui, eu estou ouvindo melhor do lado que está paralisado. Uma queixa de uma hiperacusia, por quê? Porque eu não tenho mais o funcionamento do nervo facial e, consequentemente, eu não posso tensionar o tímpano. Esse tímpano não consegue bloquear em relação à sua tensão as ondas que vão atravessar a região, né? Aqui inferiormente eu mostro novamente a relação da inervação com o nervo coclear, inervando aqui a cóclea, e o nervo vestibular, né, inervando aqui os canais semicirculares, né, do vestíbulo, né? E, por último, trouxe aqui uma manifestação, uma representação esquemática da via auditiva. Esta via auditiva, eu acho prudente que não há necessidade de memorizar completamente como a via óptica, né? A gente tem que saber de algumas coisas. Eu tenho aqui o primeiro neurônio que vai sair lá da cóclea, né? E vai chegar até a ponte. Nesta ponte, este primeiro neurônio, né? Ele vai fazer sinapse em diversas regiões. Eu tenho diversos núcleos localizados na ponte que vão realizar sinapse com esse primeiro neurônio, né? Então eu tenho o segundo neurônio que fica localizado na ponte. Eu tenho, né, possibilidade desse segundo neurônio cruzar para o lado oposto e subir do lado oposto do estímulo auditivo. E eu tenho possibilidade dele subir pelo mesmo lado do estímulo. Então a via auditiva, ela pode ser vinda de um lado, subindo pelo mesmo lado, ou ela pode ser cruzada na ponte e subindo pelo lado oposto. Então ela é homolateral e também contralateral, né? Uma das características da via auditiva. Ela vai fazer conexão aqui, né, com o terceiro neurônio localizado aqui no colículo inferior, na parte mais superior do mesencéfalo, né? Esse terceiro neurônio, ele vai se projetar lá para o tálamo, porém vai ser no corpo geniculado medial do tálamo, né? Já que o corpo geniculado lateral é o corpo geniculado da visão, enquanto que o corpo geniculado medial é o neurônio da audição. Dali parte um quarto neurônio que vai chegar até o lobo temporal, localizado na área 41 e 42 da via auditiva, área de Brodmann, né? Então, importante, primeiro neurônio que sai lá da parte periférica, vai formar uma conexão aqui na região da ponte com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio pode cruzar, né, formando ali um corpo trapezoide para o lado oposto, ou ele pode subir pelo mesmo lado que chegou, fazendo conexão com o terceiro neurônio, localizado aqui no colículo inferior. Do terceiro neurônio eu tenho a projeção até o corpo geniculado medial, localizado aqui no tálamo. Do tálamo tem uma radiação auditiva que vai chegar até o lobo temporal. Esta aqui é a via auditiva. Não há necessidade de ficar decorando em relação a essas sinapses neurais. A gente tem que saber que elas existem, né? O importante é saber que ela leva o estímulo do lado, né, por o mesmo lado do hemisfério temporal e também para o lado contralateral do hemisfério temporal, certo? Então, parte do lobo temporal, parte auditiva. E trouxe aqui uma manifestação importante em relação a uma representação esquemática da aula. Importante a gente realizar uma otoscopia de qualidade, né?
paciente chega no consultório com uma perda auditiva, né? Já aconteceu comigo milhões de vezes. O paciente procurou o médico com uma perda auditiva. Nem sempre a perda auditiva é uma perda causada por um problema neurológico. Muitas vezes eu tenho uma obstrução desse conduto auditivo. Muito comum em idoso, muito comum mesmo, né? Eu faço otoscopia e não consigo ver o tímpano lá no seu interior. Eu tenho uma obstrução, geralmente uma obstrução por uma cera, uma rolha de cera, que a gente chama de cerume impactado, né? E realmente para resolver o problema eu tenho que retirar essa cera, né? Então eu posso fazer uma lavagem no ouvido do paciente. Obviamente tem umas contraindicações, mas é um procedimento razoavelmente fácil, né? A gente esquenta um pouco de água, o soro fisiológico, e faz uma infiltração nesse conduto auditivo e, consequentemente, consegue drenar essa secreção serosa que está ocluindo o conduto auditivo. Consequentemente, o paciente não consegue mais ouvir porque a onda sonora não consegue atingir o tímpano. Isso é muito fácil de fazer, dá para fazer em 15 minutos, né? Tem algumas ceras que são bastante espessas, então geralmente a gente prescreve uma medicação que vai dissolver essa cera antes do procedimento, né? Depois que faz o procedimento, o paciente tem que ficar mais ou menos uma meia hora ali no consultório ainda, porque pode causar uma certa vertigem, certo? E o paciente melhora consideravelmente a qualidade de vida, já que o paciente volta a escutar normalmente, né? Então tem muitos pacientes idosos, depois da desobstrução, o paciente ele fica tão emocionado que ele volta a ouvir normalmente. Tem paciente que chora, paciente que te abraça, fala, meu Deus do céu, eu não sabia o quanto que eu não estava ouvindo, agora eu estou ouvindo tudo, certo? Então o paciente fica emocionado. Então não esqueçam que é uma parte importante do exame físico identificar, certo? Em relação a essa obstrução. Nem sempre uma surdez tem uma origem neurológica, né? E muitas vezes, em criança, é muito comum da criança colocar corpo estranho, né? Então a criança coloca um corpo estranho, consequentemente isso pode levar a uma inflamação, além da oclusão do conduto auditivo. Então você pode fazer a avaliação da otoscopia, evidenciando o corpo estranho, e existem algumas pinças bastante delgadas que você consegue realizar a retirada do corpo estranho. E o diagnóstico de otite também tem que ser feito baseado numa otoscopia, quando eu vejo ali a membrana timpânica e observo a integridade da membrana timpânica com a parte externa do conduto auditivo, e eu consigo identificar também a parte interna por transparência da membrana timpânica, os ossículos da audição. Ok? Então, uma aula bastante extensa, falei da via óptica e da via auditiva. Falei sobre as partes ósseas dessas vias, falei das cavidades, da cavidade da órbita, da cavidade timpânica, dos ossículos do ouvido médio, né? Falei das relações dos nervos periféricos que vão perceber essa informação e da via mais central em direção aos lobos cerebrais, né? Lobo occipital em relação à visão e lobo temporal em relação à audição. Grande abraço, até a próxima!